Olá! Hoje a gente vai falar de uma virada de chave, uma mudança fundamental que está acontecendo agora no universo da inteligência artificial. A ideia é bem simples, mas o impacto é gigantesco. O valor está migrando. Ele não está mais concentrado só no modelo de IA, mas sim no sistema completo, na máquina que a gente constrói em volta dele. É o fim da era do motor e o começo da era da máquina. E isso, claro, leva a gente para a pergunta de US$ 1 milhão que todo líder de negócio precisa se fazer agora. Onde é que a gente constrói um diferencial competitivo que dura, um fosso que protege a empresa? Porque a resposta para essa pergunta está mudando numa velocidade impressionante. Vamos mergulhar nisso? Esse slide aqui mostra a mudança de paradigma de um jeito muito claro. Antes, a corrida era para ver quem tinha o motor mais potente, sabe? O melhor e mais novo modelo de IA. Só que agora, o foco estratégico mudou completamente. O que importa é a máquina inteira, o chassi, a transmissão, a eletrônica, toda a operação que faz aquele motor gerar resultado de verdade para o negócio. E a nossa análise vai seguir exatamente essa lógica. Primeiro, vamos entender por que só o motor não resolve mais nada. Depois, vamos ver como a inteligência artificial está virando uma commodity. Aí sim, a gente entra na parte de como construir uma verdadeira máquina de valor, usando dados próprios. E, por fim, vamos traçar um novo mapa do tesouro em IA. Ok, primeiro ponto da nossa conversa. Aquela ideia de que ter um modelo de IA mais avançado do mercado garante uma vantagem competitiva? Bom, essa ideia já era. E o motivo para isso é uma distinção que é absolutamente crucial de se entender. Olha só que interessante a diferença entre ter uma capacidade e ter um diferencial competitivo, um moat, como o pessoal de negócios gosta de falar. Um modelo de IA, por mais incrível que ele seja, é uma capacidade. Se o concorrente pode ir lá e acessar 95% da mesma capacidade por 1/10 do preço através de uma API, então essa sua capacidade não é um diferencial que te protege de verdade. Isso leva a gente direto para o nosso segundo ponto, a comoditização. Pensa bem, é igualzinho ao que aconteceu com a eletricidade ou com a computação na nuvem. A inteligência artificial bruta, pura, está se tornando uma commodity, uma utilidade básica que simplesmente está ali, disponível para todo mundo usar. E tem três grandes forças acelerando isso. A primeira é a explosão de modelos open source que são bons pra caramba. A segunda é a guerra de preços que já começou entre os gigantes que vendem APIs. E a terceira, que é talvez a mais importante, é a ascensão dos gateways de IA. Pensa neles como roteadores inteligentes. Eles recebem uma tarefa, analisam na hora qual modelo pode fazer aquilo mais barato e mais rápido e mandam para lá. Isso esconde a complexidade e otimiza o custo de uma forma radical. E este gráfico aqui mata a questão. Para a grande maioria das tarefas do dia a dia de uma empresa, tipo resumir um e-mail, extrair um dado de um contrato, a diferença de performance entre o modelo mais caro e um open source bem treinado é mínima. Só que a diferença de custo, nossa, ela é absurda. Pode ser 10, 20, até 50 vezes menor. O ROI simplesmente não fecha para o modelo mais caro na maior parte dos casos. A prova viva disso é o que a gente viu acontecer com as startups wrapper, sabe? Aquelas empresas que só criaram uma interface bonitinha em cima da API de um único LLM, elas foram varridas do mapa. Por quê? Simplesmente porque não tinham nenhuma barreira de entrada, nenhum diferencial. A inteligência pura, a inferência, virou um serviço sem diferenciação. Certo. Então, se o motor virou commodity, onde é que o valor de verdade está sendo criado? Bom, a resposta é na construção da máquina. E o coração dessa máquina tem um nome, um conceito chamado orquestração. A orquestração é essa camada inteligente que fica entre o usuário e os vários modelos de IA disponíveis. É ela que faz todo o gerenciamento do fluxo para garantir que a resposta final seja não só correta, mas também segura, confiável e, claro, barata. É aqui que mora a inteligência de negócio. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. Alguém do time de vendas pede dados de um cliente. A pergunta não vai direto para um LLM. Primeiro, o gateway escolhe o modelo mais eficiente para aquela tarefa específica. Depois, o sistema usa uma técnica super inteligente chamada GraphRD para buscar só o contexto que importa lá no CRM. Aí sim o modelo gera um rascunho. Mas não acabou. O orquestrador entra em cena para validar, para checar se não tem nenhuma alucinação e se nenhuma política da empresa, como um limite de desconto, foi violada. Só então a resposta final é entregue. Isso é resolver um problema de negócio. Não é só responder uma pergunta. Isso nos leva a um ponto que não dá para ignorar. Esse trabalho de integração, de conectar a EA com os sistemas de verdade da empresa, é a base de tudo.
É o trabalho duro, que ninguém vê, que não tem glamour nenhum, e é exatamente por isso que ele cria um diferencial que é quase impossível de copiar. Porque, vamos ser sinceros, o mundo real é uma bagunça. Uma IA que só gera texto é um brinquedo legal. Agora, uma IA que precisa se conectar no SAP, autenticar no Salesforce, entender as regras de permissão de acesso, lidar com aquele banco de dados Oracle antigo que ninguém mais sabe como funciona, isso sim é o sistema corporativo de verdade. Quem consegue construir esses canos de integração, captura o cliente e não solta mais. Agora vamos falar do combustível que faz essa máquina toda rodar, os dados. É aqui que o raciocínio genérico, que vem dos modelos, se transforma em valor único, exclusivo para o negócio. E a diferença, como a gente vê nesse slide, é brutal. Um modelo genérico, sem contexto, pode dizer: a gente pode oferecer um desconto, ok? Mas o modelo integrado aos seus sistemas pode dizer: com base no histórico de compras desse cliente específico lá no SAP, ofereça um desconto de exatamente 12% nesse produto aqui para garantir a renovação. A segunda resposta vale ouro, e ela só é possível com a integração dos seus dados proprietários. Essa capacidade de entregar resultados que são sempre consistentes, confiáveis, em escala, é o que a gente pode chamar de diferencial de execução. É pegar uma tecnologia que é, por natureza, probabilística e transformá-la num processo de negócio previsível. É isso que constrói confiança, que mitiga o risco e que justifica o investimento para a diretoria. Para fechar, vamos juntar todas essas peças e montar um mapa estratégico. Diante dessa nova realidade da IA, onde uma empresa deveria focar seus investimentos e sua energia para conseguir capturar o máximo de valor? Essa tabela aqui resume toda a tese. O valor de longo prazo, a grana de verdade, não vai estar lá na camada do modelo fundacional, onde a competição vai esmagar as margens. O valor real, com margens altas e, o mais importante, com uma retenção de clientes altíssima, está nas camadas de cima, orquestração, integração e na aplicação final que resolve um workflow específico. Pensa bem, uma vez que o seu sistema está plugado no ERP da empresa, é quase impossível te arrancarem de lá. Então, para resumir os pontos de ação, na hora de vender, venda problema resolvido, não inteligência artificial. No produto, esconda a complexidade. A pessoa que usa o sistema não precisa nem saber o que é um prompt. E na arquitetura, a mudança de mentalidade é total. O design tem que ser centrado no sistema, não no modelo. Isso significa usar gateways para roteamento inteligente, usar coisas como caching semântico para guardar respostas e reduzir custos, e, claro, construir camadas de segurança muito robustas. E para fechar, fica a pergunta que todo líder deveria estar se fazendo neste exato momento. A estratégia de IA da sua empresa está de fato construindo um ativo único, proprietário e defensável, uma verdadeira máquina de valor? Ou ela está simplesmente alugando uma commodity que qualquer concorrente pode alugar amanhã, talvez até por um preço menor? A resposta para essa pergunta vai definir quem vai ganhar e quem vai perder o jogo na próxima década.